Renata Gomes, Adriane Fernandes, Aline Leles. Um ensaio fotográfico para uma campanha do Outubro Rosa foi o primeiro passo dessa amizade que com certeza será para toda a vida. Os cliques da campanha Cada Dia Conta aproximaram essas mulheres lindas que se superam a cada passo dado em direção à cura. Mulheres com histórias de vida diferentes que se entrelaçam na descoberta do câncer. Elas enfrentam um dos diagnósticos mais temidos com coragem e uma força transformadora. Renata percebeu que algo estava errado no corpo dela em dezembro de 2019, logo após o Natal. Ansiosa, esperou o fim das festas e procurou o médico para saber o que estava acontecendo. Em janeiro, veio o diagnóstico de câncer. Ela fez 2 cirurgias e em abril de 2020, em plena pandemia, teve que começar as sessões de químio. Por eu ter tido câncer em plena pandemia, eu acho que o mais desafiador para mim foi ter que fazer meu tratamento sozinha, porque eu não tinha como ter acompanhante, porque os acompanhantes seriam meus pais. Durante todo o tratamento, ela teve o apoio da família. A filha, que tinha apenas 15 anos na época, foi essencial em todos os momentos. Uma experiência que trouxe muito sofrimento, mas também grandes aprendizados para as duas. A minha filha, com 15 anos, ter que ter cuidado de mim, ter que amadurecer tão nova, acho que foi o mais desafiador para mim, sabe? Ir sozinha e não saber o que eu ia passar, principalmente no início, se eu ia ter alguma intercorrência, o medo mesmo, foi desafiador. Os amigos também surpreenderam Renata com tantas demonstrações de amor e carinho. Nesses momentos a gente percebe quem são os que ficam e quem são os que vão. Porque muitos foram e está tudo bem, cada um tem o seu momento, a gente percebe isso. Mas os que ficaram, foram muitos que eu nem imaginava que eu teria tantos amigos. Como eu disse, foi em plena pandemia, fizeram uma carreata linda, tinha mais de 10 carros, todos os carros cheios de gente, passando pela porta da minha casa, cada um parava, deixava um presente, deixava um abraço mesmo que assim, e eu tenho muita sorte de ter muitos amigos, de ter família que me apoiou, meu marido, minha filha. Adriane sempre teve o hábito de fazer o autoexame. Em fevereiro de 2024, ao se tocar, ela percebeu a presença de um caroço grande, mas como tinha feito uma cirurgia para colocar prótese, achou que era algum problema na cicatriz. Alguns dias depois, após fazer um ultrassom, o diagnóstico foi confirmado. Um momento assustador para ela. Para mim, o momento mais desafiador foi quando eu descobri. Quando eu fiz o autoexame e encontrei o nódulo, E com os exames, tudo, e veio a confirmação do câncer. Então, assim, foi muito medo, muita incerteza, do que estavam por vir. O susto foi grande, mas ela não perdeu tempo. Fez a cirurgia e começou o tratamento. Alguns dias após a segunda aplicação, o cabelo começou a cair e ela decidiu raspar a cabeça. Adriane fez desse momento desafiador uma oportunidade de louvar e agradecer a Deus por tudo até ali. A gente chamou o pastor, chamou o missionário lá da igreja, chamou os amigos mais próximos, pessoas mais próximas, para estar comigo ali naquele momento. E a gente fez ali na garagem de casa mesmo. Choramos muito, mas quando tirou o cabelo, que eu olhei no espelho, que esse era o meu medo, de como seria eu olhar no espelho, como que eu iria me aceitar. Eu me aceitei. Eu estava leve, sabe? Eu estava como se tivesse tirado um fardo de cima de mim. Adriane ainda tem um caminho pela frente. Quando terminar o ciclo de químio, serão 20 sessões de rádio. Uma jornada que ela segue de mãos dadas com seu grande amor. Para mim foi muito desafiador eu encontrar forças onde eu nunca imaginei que eu teria. Foi algo que até eu fico surpreso com o tanto que Deus tem nos dado força para superar os obstáculos, os desafios, porque é o que eu sempre falei, eu não teria nunca estrutura para enfrentar uma doença, eu sempre falei isso,
né? Algo que se onde eu tivesse eu não teria forças para lutar contra, né? E hoje Deus tem me mostrado que eu sou muito mais forte do que eu imaginava, né? Lutando junto com minha esposa para a gente vencer junto, né? Esse obstáculo que a gente tem enfrentado no dia a dia aí. O recado que eu deixo para ela é que ela possa continuar, né, sendo firme, forte, perseverante, né? Que ela não está sozinha, que eu vou estar com ela o tempo todo, né? Que nós juntos vamos vencer. A trajetória de Aline na luta contra o câncer começou com um erro de diagnóstico. Ela sentiu um nódulo na mama e procurou um especialista, mas naquela consulta o que parecia um alívio foi, na verdade, uma falha que atrasaria em 3 meses o início do tratamento. Eu me senti um pouco violada, assim, enganada por conta de um diagnóstico que poderia ter sido um pouco mais precoce e acabou sendo tardio. Não tardio, mas um pouco mais tardio, né? Então, eu acho que é importante a gente ter médicos de confiança, né? Médicos que façam diferença no nosso tratamento e que a gente se olhe com mais cuidado também, se toque, procure ver o seu corpo, sentir, ver diferenças, para poder se entender e nesse caso, como foi o meu de câncer, ter um diagnóstico precoce e um tratamento precoce também. A Aline terminou as sessões de químio e rádio no início de outubro e fará a cirurgia em novembro. Mas antes de começar o tratamento, ela garantiu a realização de um grande sonho. Ela ainda não foi mãe, mas ela garante que esse desejo será realizado em breve. A gente que está de fora, a gente não tem noção do que a gente vai passar quando a gente recebe o diagnóstico. Então, uma das primeiras coisas que ela me orientou foi, se eu quisesse ter filhos, que eu deveria começar um processo de congelamento, porque eu poderia perder a fertilidade, né, ao longo do tratamento. Então, foi essa a primeira coisa que eu fiz antes de começar tudo. Eu fiz o processo de congelamento, congelei os embriões, para que eu pudesse ter possibilidade de ter filhos no futuro, né? Então, assim, a gente tem esperança em um futuro e a gente quer que ele seja o melhor possível. Então, a gente tem que pensar nisso com muito carinho. E foi muito, muito legal da parte do médico, da médica, essa orientação. 3 mulheres que encontraram na superação do câncer novos olhares para a vida, que se enxergam hoje de uma forma diferente. Uma transformação que vai acontecendo naturalmente nesse processo que podemos chamar de renascimento. A gente quer ficar curada, né? Então, a todo momento, a preocupação que eu tinha era cumprir essas 5 metas minhas, que você vai ver que não tem nada de material nelas, são coisas e momentos. A primeira delas era acompanhar a vida acadêmica da minha filha. Em 2022, quando eles vieram aqui em Uberlândia, no Camaro, e foi assim, choro do início ao fim. O terceiro deles pode ser uma bobagem também, mas eu sempre fui fã de cinema, sempre fui cinéfila, de literatura e tudo. E eu estava muito ansiosa, até antes do diagnóstico, de assistir Top Gun 2, Maverick, que teve estreia. E o terceiro e quarto, não menos importante, que é conseguir trabalhar, me aposentar, eu e meu esposo, a gente poder ter nosso cantinho, ver nossa filha lá formada e tudo, tendo a vida dela, e eu poder estar com os meus pais, com a minha família. E o quinto último, ver minha filha bem. Eu ainda falei lá em casa, eu falei assim, o ano passado, o Outubro Rosa, eu estava de fora, hoje eu estou dentro dele. Hoje eu estou dentro dele, dentro do Outubro Rosa. E é algo muito importante. E eu sempre falo que não seja só no outubro, sabe? A gente tem que se autoexaminar, temos que conhecer o nosso corpo. Precisamos nos tocar para nos conhecer e nos salvar. Apoio é fundamental. Então, assim, se você tem alguém na sua família passando por isso, ou algum amigo, fique do lado, porque apoio nessa fase, qualquer apoio é fundamental. A gente se sente abraçado, a gente se sente com muito mais vontade de vencer quando a gente tem pessoas que a gente ama do nosso lado e nos dando força no processo.